viciosos, nos quais nos aprisionamos ao longo de milênios, como o elefante, e nos fazem entrar no ciclo vicioso da evolução, do crescimento, do amadurecimento espiritual, da felicidade. E é para isso que nós nos deparamos frequentemente com o espelho da nossa consciência. O bom é que ela não nos aponta só os defeitos, não, mas ela também indica qual é a melhor conduta que nós devemos tomar, porque a gente sempre sabe. A gente sempre sabe, mas a gente geralmente escolhe o caminho mais fácil. Porque nós temos uma consciência que sabe perceber quando nós nos afastamos do bem, e ela cobra. Ela não nos aplaude, porque nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, mas ela cobra. E às vezes cobra feio. Isso acontece quando o nosso hoje briga com o nosso ontem, por não mais aceitarmos o nosso comportamento do passado. Não importa se esse passado foi no dia anterior, se foi há 30 anos, se foi em outra encarnação, não importa. A natureza não dá saltos. E o ser humano é mestre, todos nós, em criar mecanismos de fuga. Muitas vezes encontramos maneiras de escapar dos nossos verdadeiros objetivos. Somos influídos muitas vezes pelo nosso anjo guardião, por amigos espirituais, mas a gente finge que não está ouvindo, finge que não está sabendo. Nós encontramos realmente maneiras de escaparmos do nosso verdadeiro objetivo. O resultado disso é que nós chegamos ao final da nossa vida na Terra sem nos conhecermos. Mas Deus é tão sábio que Ele só deixa que a nossa consciência encontre a paz quando de alguma forma nós procuramos consertar os estragos causados por nossas atitudes. É muito sábio, muito justo para nos fazer despertar, senão nos surpreendemos, pode ser, assim, com as nossas escolhas. E afinal, quem sou eu? Queremos fazer uma entrevista pessoal conosco mesmo, fazer uma descoberta interior, porque é somente dessa maneira que nós vamos estar preparados para buscar ferramentas adequadas para nós mudarmos o nosso comportamento. Então, à medida que a gente conversa mais conosco mesmos, nos aproximamos de nós, nos interiorizamos, essas conversas conosco vão se tornando mais fluidas, mais frequentes. Eu me lembro de uma pessoa que dizia assim, mas olha só, toda vez que eu tento pensar, refletir sobre isso, alguma coisa me distrai, quando eu vejo, eu já não estou mais pensando sobre aquilo. Quando nós conhecemos a nossa essência e precisamos nos empenhar para isso, quando nós tivermos realmente essa sabedoria que nós somos espíritos e não corpo, que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito que tem um corpo, que o motivo de estarmos vivendo é essencialmente para darmos um direcionamento consciente aos nossos problemas, às nossas experiências. Quando nós ouvimos mais claramente a voz da nossa consciência, porque é lá que estão gravadas as leis de Deus. Deus não criou essas leis para nos punir, não. Então não sejamos nós a criar mecanismos de autopunição. Nós devemos ser misericordiosos conosco mesmos, conversarmos conosco, descobrirmos esses nossos erros, esses nossos defeitos, essas nossas imperfeições, tentarmos consertar e aos poucos a gente vai conseguindo. Sabemos que a morte é só um corpo. Vamos a viver depois da morte, como nós vimos. E, já que nós saímos do corpo, como é que nós ficamos? Com quem nós ficamos? Vocês já ouviram falar aqui várias vezes que nós também temos um corpo espiritual chamado perispírito. E é com ele que nós nos apresentamos lá no mundo espiritual. 3. Espírito, corpo, e precisamos manter um contato. Porque quando algo está errado, precisa avisar ao corpo que algo está errado. Então o perispírito cumpre esta missão. E é com dessa maneira que a gente chega ao mundo espiritual. É com ele que nós nos apresentamos. É a nossa forma, é a nossa aparência que se conserva, pelo menos durante um certo tempo, nos primeiros momentos, com os traços da nossa última existência.
Mas a nossa essência não é o corpo. Aliás, nem o corpo nos pertence de fato, ele só é um emprestado, é um empréstimo. Então, a nossa essência é o ser, é o espírito, que essencializa todas as coisas. Então, da mesma maneira que essa encarnação não nos modifica hábitos e costumes, também não nos dá títulos e não nos dá conquistas. Também não nos retira os nossos méritos nem as nossas conquistas. Bom, o local, conforme eu falei, para onde nós vamos, com quem ficaremos, o que faremos, é determinado pela sintonia dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, dos nossos interesses, da nossa conduta moral, da conduta que adotamos na vida mental. Porque se nós temos uma vida mental atribulada de desejos de rancor, de ódio, de vingança, de intolerância, de materialismo, nós já estamos desde já sintonizados com esses ambientes carregados dessas expressões. Mas se nós nos dedicarmos ao bem, à caridade, à fraternidade, ao amor ao próximo principalmente, à tolerância, nós já estaremos sintonizados com criaturas que vibram e que pensam da mesma frequência. E é para lá que nós somos atraídos. Mais do que reflexo das nossas obras. Mais uma história. Conta-se que uma senhora de 90 anos, 92 anos, pegada, bem vestida, cabelinho sempre bem penteadinho, semblante calmo, ela precisou se mudar para uma casa de repouso. Seu marido havia falecido recentemente e a mudança se fez necessária, porque ela era deficiente visual e não havia ninguém para cuidar dela, para pará-la no seu lar. Então uma neta acompanhou-a até a casa que ela iria ficar, o abrigo. Após algum tempo aguardando pacientemente na sala de espera, a enfermeira veio avisá-las que o quarto já estava pronto. Elas poderiam se encaminhar ao quarto. E enquanto caminhavam lentamente até o corredor, a neta, que já havia historiado tudo anteriormente, fez uma descrição visual do seu quarto. O quarto que a avó ia ocupar. E a senhora sorriu docemente e disse com entusiasmo: adorei. A enfermeira então observou: mas a senhora ainda nem chegou ao quarto? E a senhora então disse: a felicidade é algo que você decide antes da hora. Se eu vou gostar do meu quarto ou não depende como os móveis vão estar arranjados, e sim como eu os arranjo na minha mente. Eu já me decidi a gostar dele. É uma decisão que eu tomo a cada manhã quando eu acordo. Eu tenho uma escolha. Eu posso passar o dia na cama, remoendo as dificuldades que eu tenho com as partes do meu corpo que não funcionam mais direito há muito tempo, ou eu posso sair da cama e ser grata por mais um dia. Cada dia é um presente, e meus olhos se abrem para o novo dia das memórias felizes que eu armazenei. A vida é como um banco, minha filha, onde você só retira o que você colocou antes. Portanto, a felicidade é uma decisão pessoal. Eu não acredito que realmente exista um caminho para a felicidade. Eu acredito que a felicidade resulta da compreensão adequada da vida, da compreensão adequada de nós mesmos, da presença do próximo ao nosso lado. Depende mais da nossa disposição mental do que das circunstâncias que nos rodeiam. Essa semana eu li algo muito interessante assim: o seu mundo está em sua mente. O feio e o bonito, o melhor e o pior, a alegria e a tristeza são apenas realidades relativas criadas pelos seus próprios pontos de vista. A escolha pelo modo de olhar o mundo é somente sua. Aprenda a enxergar a beleza e a magia, onde a maioria só enxerga o feio e o triste. Cada pessoa tem na sua intimidade o potencial de armazenar as belezas que deseja ver em sua tela mental. Ainda que ao seu redor a paisagem seja bastante diferente, às vezes até deprimente. Por isso é preciso construir um mundo de felicidade no nosso dia a dia, com atitudes, respeitando o seu semelhante, recuando e fazendo de novo o que errou, perdoando e pedindo perdão quando não agiu corretamente, para que esse banco de lembranças e
que Deus nos deu, lá nós consigamos armazenar amor, caridade, fraternidade, evolução, crescimento, mudanças, reforma e todo o bem feito. E quando se constrói um mundo assim, de paz, de harmonia, de felicidade, é possível compartilhar esse mundo com aqueles que nos cercam. Então nós comecemos desde agora a depositar felicidade em ações do bem na conta do banco da nossa vida, para que nós possamos resgatar sempre que nós precisarmos. Eu vou finalizar lendo um pequeno trecho de Clarice Lispector, que eu adoro, retirado do livro Eternos Poetas. O caminho que eu escolhi é o do amor. Não importam as dores, as angústias, nem as decepções que eu vou ter que encarar. Meu caminho, o abraço é apertado, o aperto de mão é sincero. Por isso, não estranha a minha maneira de sorrir e de dizer. Eu sou aquela pessoa que acredita no bem, que vive no bem e que anseia o bem. É assim que eu enxergo a vida. E é assim que eu acredito que vale a pena viver. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Sandra. Vamos então para a oração final da noite. Após a oração, quem desejar tomar a palavra será chamado. A oração acontecendo e lá haverá um informativo para outro. Então vamos fazer a prece juntos. Amado Mestre Jesus, que possa então incorporar na nossa vida de amor amiga, para a nossa vida diária, aquelas informações que vão transformar a nossa vida num lugar mais feliz, um lugar mais alegre, um lugar mais confortável. De alguma forma nos auxiliam, possam então sair das dependências de cada um de nós, melhor, independente do que estiver acontecendo no mundo. Fica com paz e que em nossos lares a gente possa redobrar, multiplicar as bênçãos a quem recebemos. Obrigado, boa noite a todos. Pela vez rápido, nós vamos promover, dia 20 de setembro, uma jornada do atendimento fraterno, atendimento espiritual. É o tipo de atendimento que as casas espíritas fazem para aqueles que chegam até a casa à procura de algum saber, de alguma orientação. Então, no sábado, dia 20 de setembro, numa jornada de 4 horas, nós vamos discutir o que é o atendimento fraterno ou atendimento espiritual, também chamado, e os médiuns da casa estão convocados para participarem deste evento. E aqueles médiuns que também não trabalham ainda a mediunidade, etc., que queiram participar também estão convidados. Então é um horário que vai ou de 9 às 13 horas ou de 13 horas às 17. As inscrições serão feitas lá na secretaria, a maioria ganha o horário. Então não vai ser um ou outro horário, ou de 9 às 13 ou de 13 às 17 no sábado 20 de setembro. Se a maioria optar para ser de manhã, será de manhã. Se a maioria optar para ser à tarde, será à tarde. Então fica aí por conta das pessoas conforme quiserem, tá bom? Então, a primeira vez que a gente está dando, toda segunda-feira nós vamos lembrar isso. 20 de setembro, então, a jornada do atendimento fraterno. Aqueles que já trabalham nisso e aqueles médicos que queiram também trabalhar nessa atividade para cada espírito. É isso aí. Muito obrigado por enquanto. Obrigado.